Bom pessoal, agora fazer então um videozinho aqui como trabalhar unidades, né? Unidades de medidas. A primeira parte que eu vou fazer, unidades de medidas, então vou começar já direto com a conversão, mudanças de unidade de medida. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui 5 quilômetros por hora. Eu quero transformar isso aqui em metros por segundo. Tá, eu ando 5 quilômetros em 1 hora. Só que eu quero saber quantos metros eu ando por segundo. Então eu vou ter que mudar a unidade de medida de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Bom, de certa forma é bem simples. Eu tenho que fazer a relação das minhas duas unidades. Qual é a relação de quilômetro para metros? Quantos metros? Eu vou ver qual é a unidade. Qual é a unidade menor? Quilômetro ou metro? A primeira coisa que eu tenho que olhar é isso. A unidade menor, a distância menor é 1 quilômetro ou é 1 metro? Então, a unidade menor é o metro. Então, eu tenho que saber quantos metros cabe dentro do quilômetro. Quantos metros eu consigo colocar dentro de 1 quilômetro? 1 quilômetro tem 1000 metros. Assim também acontece com o segundo. Quantos segundos tem em 1 hora? Bom, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 6 vezes 6, 36, 00, 360 segundos em 1 hora. Então, estou fazendo a relação das duas unidades de medida. A que eu tenho, que é quilômetros por hora, com a que eu quero fazer, que é metros por segundos. Então, a relação aqui deu de 1000 quilômetros para metro e 3.600 segundos por hora. Então, agora eu multiplico o número que eu tenho. Eu tenho 5 para multiplicar com 1000. E embaixo sobrou o 3.600. 5 vezes 1000, 5.000. Dividido para 3.600. Na hora de dividir, se eu tiver a calculadora, é mais tranquilo. Eu boto lá 5.000 dividido para 3.600. Coloco lá na calculadora. Deu 1.38888888888. Eu vou botar 3.9. Nesse caso, metros por segundos. Assim eu faço a mudança de unidade de medida, de metros, quilômetros por hora para metro por segundo, fazendo a relação do que eu tenho com o que eu quero saber. Bom pessoal, vamos mais uma unidade de medida então, conversão ou mudança de unidades de medida. Eu tenho uma relação de 7.500 pessoas por quilômetro quadrado. E eu quero saber qual é essa relação de pessoas se eu considerar pessoas por metros quadrados. Então aqui eu tenho uma relação de 7.500 pessoas por quilômetros quadrados. Se eu for considerar isso por metro quadrado, daria quantas pessoas por metro quadrado? Aí eu tenho que ver qual é a relação. Unidade menor, quilômetro ou metro. Não é? Então, unidade menor, metros quadrados. Quantos metros quadrados
cabe numa área de 1 quilômetro quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é isso. Bom, pessoal, eu comecei a gravar ali, deu erro, então vamos novamente. Mudança de unidade de medida. Eu quero mudar uma unidade de 7.500 pessoas por quilômetro quadrado. Então tem 7.500 pessoas por quilômetro quadrado. Eu quero saber quantas pessoas cabe em cada metro quadrado. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é a relação. Quantos metros quadrados tem dentro de 1 quilômetro quadrado? Bom, lembrando, o que é metro quadrado? Metro quadrado é um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Então, quadradinho de 1 por 1. Quilômetro quadrado. O que é quilômetro quadrado? É um quadrado de 1.000 metros por 1.000 metros. Então, quantos quadradinhos vai ter aqui dentro, aqui, ó? Lembrando que aqui é 1 por 1, aqui é 1.000 por 1.000. 1.000 vezes 1.000, 1 vezes 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Em 1 quilômetro quadrado, vamos ter 1 milhão de quadradinhos de 1 metro. Então a relação aqui é 1 para 1 milhão. Então eu tenho uma relação de 1 para 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 para 1 milhão. Então como é que eu vou fazer essa unidade, essa mudança de unidade no caso, né? Essa mudança de unidade eu vou fazer 7.500 vezes 1, 7.500. Nada vezes 1 milhão. 1, 2, 3, 1 milhão. 7.500 dividido para 1 milhão. Vamos lá então, 7.500 dividido 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0,0075 pessoas por metro quadrado. Ou seja, vai dar menos do que uma pessoa por metro quadrado. Bem menos do que uma pessoa por metro quadrado. Então eu tenho que sempre analisar a unidade que eu tenho e a unidade que eu quero. Qual é a diferença das duas? Quantas de uma cabe dentro da outra? Vamos a mais uma unidade, a uma mudança de unidades, né? Mudanças de medida, unidades de medida. Eu tenho aqui 25, digamos que é uma bomba, né? Uma torneira que despeja 25 litros de água por minuto. Vou botar aqui minho. Então a torneira jorra, né? Despeja, jorra, sai da torneira 25 litros de águas por minuto. E eu quero saber quantos litros essa torneira joga em 1 segundo. Então vamos lá. Primeiro, qual é a relação? Litros para litro, relação de 1 para 1. Relação de minuto para segundo. Quantos segundos tem o minuto? 60. Então a relação de 1 para 60. Aí eu faço 25 vezes 1 dividido para 60. 25 vezes 1 dá 25, que dividido para 60. Vamos ver quanto é que dá isso. 25 dividido para 60. 0,4166666 litros por segundo. Na verdade não vai dar nem 1 litro, né? Vai dar menos de 1 litro. Aqui eu também poderia estar dizendo que vai dar
Ó, 0,416 litros por segundo é a mesma coisa que 416 ml por segundo, mililitros por segundo, porque não vai dar nem 1 litro, né? Vai dar mililitros. Ou então vamos mais uma conversão de taxa, mudança de taxa, né? Como é que a gente faz para mudar de taxa? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com taxas, né, que não são coisas exclusivas da matemática. Na verdade, nem é da matemática, né? É de física, a maior parte das taxas, coisas, além da taxa de juros, né, tirando taxa de juros, essas coisas assim, usa mais na física. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a pressão d'água sobre uma pessoa quando ela mergulha. Uma pessoa quando está mergulhando, quanto mais ela mergulhar, mais água vai ter em cima dela e vai ter mais pressão, mais peso sobre ela. Então a gente chama isso de pressão atmosférica. Temos aqui então uma pressão atmosférica de 0,99 pressão atmosférica para cada metro que a pessoa mergulhar, cada metro de profundidade. E eu quero saber qual seria a pressão atmosférica se essa pessoa mergulhar 1 quilômetro, ou para cada quilômetro que ela mergulhar. Então eu tenho a pressão atmosférica por metro e eu quero a pressão atmosférica por... Pressão atmosférica por quilômetro. Então agora aqui está um pouquinho meio complicado. Vamos lá. Vamos ver as unidades que eu tenho. Atmosférico para atmosférica. Aqui um desse é igual a um desse, né? Uma atmosférica é igual a uma atmosférica. Não tem mudança de categoria, então 1 para 1. Embaixo nós temos de metro para quilômetro. Tá, mas quantos quilômetros cabe dentro de 1 metro? Cabe quilômetro dentro de metro? Não, né? Eu sei que 1 metro tem... Não, quantos quilômetros tem 1 metro? Não tem. 1 quilômetro tem 1000 metros. Agora 1 metro não cabe quilômetro dentro dele. Então, a unidade aqui é diferente, tá? Então, em 1 metro vai caber 0,001 quilômetro. Na verdade, a gente escreve como se fosse quilômetro, né? Quantos metros tem no quilômetro? 1000. Só que aqui não é 1000, né? Não é metros em quilômetro, é quilômetro em metros. Então é o contrário. Então a gente escreve como se fosse 1000 de trás para frente com uma vírgula. Ó. Então tem 0,001 quilômetro dentro de 1 metro. Aí eu faço a multiplicação dos números. 0,99 vezes 1 dividido 0,001. 0,99 vezes 1, 0,99. Dividido para 0,001. Aí eu vou lá na minha calculadora, porque eu não lembro de cabeça, até daria para fazer, porque é por 1000, né? Aqui 0,01 é como se fosse 1000 ao contrário, né? Então aqui eu sei que vai dar, ó, 1, 2, 3 casas. Ó, 1, 2, 3 casas teria que passar a vírgula, então vai dar 990. 990 atmosféricos por quilômetro. A pressão atmosférica por quilômetro, 990. Ou se quiser, vai lá na calculadora, né? Vai lá, bota lá na calculadora 0,99 dividido para 0,001. Vai dar 990 aqui. Então, mudando aqui mais uma unidade de medida, mudando ela. Pessoal, assim, ó, eu não estou explicando o que é pressão atmosférica, né? Não estou explicando o que é isso. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com um problema relacionado a isso. Eu estou trabalhando com o quê? Com a mudança de
com a conversão, né? Mudança de taxa. Não é taxa de juros, né? É taxa de tudo. Tudo quanto é taxa que você pode colocar em fórmula, a gente vai mudando aqui. Eu só estou fazendo a conversão, só a mudança da taxa. Então aqui para mim, não me importa muito o que é pressão atmosférica, como é que é isso, como é que não é. Eu tenho aqui uma e vou mudar para outra taxa. É isso que eu estou fazendo. Então, mais uma conversão de taxa. O enchimento que Vanessa utiliza para encher edredons tem uma taxa de condutividade térmica, então ela aquece, né? Esse edredom ele vai aquecer a pessoa a uma taxa de 0,08 watts de potência por metros a cada grau Celsius, metros por grau Celsius. Então, metros por grau Celsius. E eu quero calcular a condutividade térmica do enchimento, né? O quanto ele vai aquecer em watts por centímetros a grau Celsius. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver em cima. Em cima eu tenho watts e watts. 1 watt equivale a 1 watt. Então eu tenho aqui 1 por 1. Em cima não muda nada. Aqui eu tenho metros para grau. Aqui eu tenho centímetros para grau. Então grau e grau é 1 e 1, né? Não mudou o grau. Vai mudar o quê? Metros para centímetros. Então novamente, mudando de metro para centímetros. Quantos centímetros tem no metro? No metro nós temos 100 centímetros. E aqui seria, se quisesse colocar, vezes o grau, que é 1. Então como é que vai ficar a nossa conta? Vai ficar 0,08 vezes 1 dividido o centímetro no metro. São 100 vezes o grau para grau, tá igual, 1 grau é 1 grau, então fica 1. Então aqui nós temos 0,08 vezes 1, que dá 0,08, 100 vezes 1, 100. Então eu tenho aqui, aqui daria para fazer direto, porque eu estou dividindo para 100, né? Para quem não sabe, dividir por 10 muda a casa, muda a vírgula uma casa, dividir por 100 muda a vírgula duas casas. Então aqui daria 0,8 ou simplesmente 8 watts. Oh meu Deus, ó, tá errado aqui, né? Tô fazendo errado, porque esse parâmetro dá 0,08 por centímetro, vai dar muito menos, né? Muda duas casas, mas é para frente aqui, ó. Então vai dar 0,0008 watts por centímetro de grau Celsius. Se quiser fazer na calculadora também, na calculadora, né? Eu teria 0,08 dividido para 100. Que vai dar o mesmo aqui. Ok? Quase que não deu para ler aqui, ó. 0,008 watts por centímetros de grau. Centímetros por grau Celsius, né? Vamos a mais uma outra mudança de taxa ou chega por aqui? Mais uma aqui para nós trabalhar. Bom, pessoal, aqui, ó. Agora temos a inclinação de um brinquedo do parque de diversão. Acelera a uma taxa de 2,160 graus por minutos quadrado. Então aqui eu tenho, vou botar aqui 260 graus
minutos quadrados. Eu quero passar isso aqui para graus por segundo ao quadrado. Bom, opa, minuto, né? Não metro. Como é que eu vou fazer para fazer essa mudança aqui? Vamos lá então ver o que nós temos aí. Grau para grau, 1 grau equivale a 1 grau. Então aqui temos 1 para 1. Aí temos que ver agora, minutos quadrados para segundos quadrados. 1 segundo ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Minutos ao quadrado. Quantos segundos tem um minuto? 60. Então seria 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. 0 vezes 0, 0, 0. 60 vezes 60, 3.600. Então temos 1 para 3.600. Então aqui ficamos com 3.600, ó. Então a nossa conta vai ficar 260 vezes 1. Embaixo só tem 3.600. 260 dividido 3.600. Então vamos lá então, calculadora, cadê? 260 dividido 3.600. Temos aqui então 0,6 graus por segundo ao quadrado. Isso se eu considerar 2.160 graus. Se eu considerar 2.160 graus, aí eu teria 2.160 dividido para 3.600. Opa! É 2,160 dividido para 3.600. Aí sim! É botar em azul aqui, ó. 0,0006 graus por centímetro quadrado. Se aqui for 2.160 graus, né? O resultado é esse. Se aqui for 2,160 graus, o resultado é esse outro. Né? Tem que ver bem do que nós estamos falando. Ok?